Bom dia, boa tarde, para quem está por aqui, quem está mais longe. Eu vou, então, apresentar rapidamente o Ney Leite Chacriabá, cujo nome de batismo, né, é Evanginei Leite Silva, então os dois nomes são dele. Ney é filho da ceramista Dona Dalzira, sua primeira mestra, com quem aprendeu a modelar as primeiras formas de argila. É professor na Escola Estadual Indígena Chucurangue, onde dá aulas de arte e cultura Chacriabá para as turmas de 5º ao 9º ano do ensino fundamental e aulas de arte para as 3 turmas do ensino médio. Também é pesquisador e ceramista. É graduado em Formação Intercultural para Educadores Indígenas, com habilitação em Línguas, Artes e Literaturas, e mestrando no programa de pós-graduação em artes da UFMG por pouco tempo. Ele vai defender na próxima terça-feira, dia 18. Mora na aldeia Barreiro Preto, na terra indígena Chacriabá, município de São João das Missões, Minas Gerais, e é presidente da Associação de Artesãos Indígenas do Povo Chacriabá. Ao mesmo tempo em que cria suas peças de cerâmica, ensina às novas gerações o ofício. Participou de várias exposições, entre elas da exposição Moquém Xurari, Arte Indígena Contemporânea, no Museu de Arte Moderna, que fez parte da 34ª Bienal de São Paulo, com curadoria de Jaider Isbel Makushi, em 2021. Com você, a palavra, Ney. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar fazendo aqui compartilhando aqui a tela para facilitar a conversa. Vou tentar aqui, não sei se consigo. Qualquer coisa, a Lúcia me ajuda aí. Tá ok. Tá aparecendo já? Tá aparecendo sua tela, falta pôr só o PowerPoint, isso. Clicando aí, isso. Tenta clicar no... Isso, muito bem. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder participar desse evento e poder falar um pouco, né, das nossas experiências aqui na terra indígena e falar um pouco de como que a gente tem transmitido saberes ancestrais, né? Quando entrei na escola como professor indígena, passei a ter certas dificuldades para trabalhar em aulas de 50 minutos os conhecimentos, os saberes do meu povo. E foi preciso criar algumas estratégias para que as aulas acontecessem de uma forma em que esses saberes fosse compartilhado de uma forma mais que trouxesse contribuições para os nossos alunos, né, para a nossa comunidade, para o meu povo. A nossa escola, ela tem esse mural pintado na parede, né, o calendário sociocultural da escola Chucuranque, e esse calendário ele tem várias camadas que representam vários elementos, né, que orientam o nosso dia a dia, o dia a dia do nosso povo, o trabalho da própria escola. No centro, né, vou falar rapidamente, a camada trata da origem do Chacriabá, dessa história da Yaya Cabocla, da onça, da origem do nosso povo. E na segunda camada, representa a água, a terra, os dois elementos principais que sustentam a vida. E na terceira camada, representa os elementos da identidade étnica, os artefatos, as nossas artes,
E na quarta camada representa os alimentos, as plantas medicinais, o extrativismo, os animais, os sinais da natureza que nos dão aviso. E na quinta camada representa as pinturas corporais e a espiritualidade do povo Chacriabá, que tem sido muito importante nessa luta de resistência para a existência. E fora dessas camadas, né, temos as representações, né, das 4 fases lunares, que são elementos orientadores do calendário e da vida no território. Então, as atividades são realizadas de acordo com cada fase lunar, a fase mais adequada para realizar cada tipo de atividade, e isso os alunos também têm aprendido em suas durante as aulas de cultura, de arte, durante as aulas na nossa escola. Os alunos, né, os próprios alunos do ensino médio, eles contribuíram aí na criação do mural, na decoração, eles fizeram aí a pintura. Isso aconteceu como uma aula de arte do ensino médio, aula no final de semana, que depois explica um pouco mais de como que funciona essas artes, essas aulas de artes. Compartilhando os saberes da cerâmica Chacriabá. Então, assim, a primeira coisa que na escola os alunos aprendem é a identificar quais são as fases lunares, né, mais adequadas para fazer a coleta da argila. E, como eu havia dito no início, né, isso é um pouco complicado para você conseguir repassar esses saberes em aulas de 50 minutos. E nessa imagem aqui, os alunos estão buscando a argila, né? Eles estão identificando quais são as argilas mais adequadas para fazer a cerâmica, como coletar e também como que prepara essa argila. Mas antes desse momento, houve a aula de reconhecer a fase lunar, que seria a fase adequada para fazer essa coleta. E a gente aguarda também chegar a essa fase para combinar essas aulas. As aulas nos finais de semanas, ela foi uma alternativa que eu tive que criar aqui junto com os alunos, porque, embora a nossa escola seja uma escola indígena diferenciada, a gente recebe instruções e orientações, né, de uma secretaria de ensino, que muitas vezes, né, as pessoas que estão pensando ali a educação, as pessoas que estão discutindo, eles estão ali dentro de um escritório preso entre 4 paredes, e eles não conhecem muito a realidade das pessoas, das comunidades, e acabam também, né, achando que o conhecimento ele só está presente no espaço da escola. E para nós é diferente, né? O conhecimento ele também está presente na comunidade. Ele está presente nas pessoas mais velhas, né? Nos nossos artistas, nos nossos mais velhos, que sabem sobre a medicina tradicional, que sabem sobre as práticas artísticas. E aqui são os alunos do ensino médio, e eu estou aqui junto com minha mãe, que também é professora de cultura, acompanhando os alunos aqui nessa coleta da argila. Depois da oficina, da coleta de argila, a gente faz essa oficina, a gente traz a argila para o espaço, né, ao lado da minha casa. Essas aulas acontecem na minha oficina, no meu ateliê, porque no espaço da escola, a escola não foi pensada, né, para receber
esse tipo de ensino, né, na escola, você tem sala, uma lousa, carteira e armário para colocar livros. E, além disso, você tem 50 minutos. E os alunos são convidados para vir para o espaço da minha oficina nos finais de semana. E são aulas que a gente não fica preso ao horário. A gente acompanha o horário do barro. É um horário que quem diz o horário de ir embora é o próprio barro. Os alunos, eles acabam se envolvendo na prática e que muitas vezes nem percebe a hora passar, ao contrário de uma aula dentro da escola, numa aula na teoria, em que parece que o tempo passa lentamente, e os alunos gostam muito desse tipo de aula nesse espaço mais aberto. Depois da coleta, né, a gente prepara a argila e deixa ela curtindo por alguns dias e a gente marca uma aula para a modelagem da cerâmica. E os alunos vêm para esse espaço e eles vão fazer os vários objetos, né, da nossa cerâmica. Nessas aulas, os alunos são bastante livres para fazer o objeto que deseja e é um espaço interessante porque alguns desses alunos eles trazem seus irmãos ou primos acompanhando e outras crianças que estão por perto, né, acabam aproximando e acompanhando essas oficinas. Na imagem aqui é possível ver uma criança, né, que não quis, a princípio, pegar na argila para fazer a peça, né, ofereci para ela um pouco de argila, mas ela ficou o momento todo, né, de olho nas outras pessoas que estavam fazendo seus trabalhos, suas peças. E acontece muito nas aulas cenas iguais a essa, até mesmo os alunos que não podem pegar na argila por alguma recomendação que na nossa cultura, né, tem algumas questões de que as mulheres, dependendo do momento, não pegar na argila, e essas pessoas ficam por ali observando. Talvez alguns diriam que essa criança não está aprendendo porque ela não pegou na argila para fazer a peça, mas eu considero que tanto ela quanto os outros que estão com a argila estão aprendendo da mesma forma, porque a minha mãe aprendeu assim, observando os nossos mais velhos. E a gente faz depois, né, uma outra oficina. Essas oficinas são sempre nos finais de semana e pode ser pela manhã ou o dia todo. E os alunos, eles vêm para essa oficina do acabamento, né, onde vai fazer o polimento, raspar, passar a semente do mucunã. E depois, né, esses alunos, depois que faz o polimento, que faz esses acabamentos e que passa a tinta do toar. A tinta do toar também é preparada, né, em oficinas com os alunos e eles aprendem a preparar essa tinta que é a tinta que a gente usa para fazer a pintura nas peças. Aqui é a oficina onde os alunos estão fazendo os traços, né, da pintura corporal nas cerâmicas. E aqui observa que tem uma pessoa pintando e alguém observando, né? Existe muito isso, né? Se aprender observando aqui na nossa comunidade, né? Observando os mais velhos, observando as pessoas fazendo os trabalhos. E é isso que a gente busca nas nossas aulas, assemelhar a esse modo de aprender das crianças
na própria comunidade. Aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, uma visita à olaria de produção de telhas na aldeia Pindaíbas, né, que fica a 12 quilômetros da nossa aldeia. Os alunos foram para essa olaria acompanhar as pessoas mais velhas a fazer telha. Eles passaram a entender como é o processo de produção da telha e alguns, né, fizeram anotações, fizeram perguntas, conversaram com os mais velhos e foi uma aula muito interessante, assim, uma aula bem divertida, que os alunos não ficam estressados, não ficam cansados. É uma aula que a gente percebe que os alunos aprendem bastante. E uma outra aula também, né, fora do espaço da escola, fora desse espaço das quatro paredes, né, os alunos aprendendo a fazer telhas na olaria, né, do Zé Didi, em uma outra aldeia, né, a aldeia Forges. Eles também fizeram a decoração nas telhas com a tinta do Toá. Essas telhas estavam sendo produzidas para serem usadas num projeto que era a cobertura das casas de cultura que estava sendo construído naquela época. E esses alunos, né, passaram o dia todo nessa olaria, trocando saberes, né, com as pessoas mais velhas, as pessoas que há muitos anos faziam essas telhas, e muitos dos mais jovens de outras aldeias distantes não conheciam como é que era o processo. E só foi possível, né, os alunos acompanhar isso saindo da sala de aula, indo para esse espaço, né, fora das quatro paredes. E aqui em seguida, nessa próxima imagem, mostra as crianças, os alunos, depois da queima, levando suas peças para usar em casa. Esses alunos também acompanham as queimas, então eles aprendem todo o processo da produção da cerâmica Chacriabá. Aqui, a primeira queima de cerâmica que nós fizemos nesse modelo de aula fora das quatro paredes. Aqui os alunos também levando as suas peças depois da queima. Essa aluna, né, também com sua peça depois da modelagem, né? E são aulas que talvez, né, vocês pode estar se perguntando, né, de como que era possível acontecer isso, se foi tranquilo, como é que foi esse processo de levar os alunos para fora desse espaço das quatro paredes. Não foi tão simples. O pessoal da Secretaria de Ensino, né, da Secretaria, acabavam reclamando muito, porque eles têm esse pensamento mesmo de que aula é só aquilo que está acontecendo ali entre as quatro paredes, e de achar até mesmo que o professor não estando ali na sala naquele momento, que ele pode não estar dando aula. E a gente enfrentou várias barreiras, né, desse pessoal, porque eles sempre chamavam atenção com relação a essa coisa de chegar na escola, o professor não está ali naquele horário de aula e está com os alunos, né, em outro espaço, talvez até no final de semana, aplicando essas aulas por oficina. Porém, assim, essas aulas não são só sobre a cerâmica Chacriabá, são transmitidas em outras disciplinas, né? Não só nas disciplinas de arte, mas também nas disciplinas de cultura e na disciplina de uso do território. Aqui, um grupo de alunos visitando uma caverna próxima aqui da aldeia, um espaço
cheio de conhecimentos, né, onde as pessoas vão fazer os rituais, e é um espaço onde tem muitas histórias e que os alunos vêm para esse espaço e acabam ouvindo essas histórias e tendo contato com todas essas forças, né, que existem nesses espaços. Ao lado, os alunos participando de uma aula de uso do território, né, no pátio da Casa da Medicina Tradicional, onde eles estão plantando os remédios que vão ser usados depois pela comunidade. E, ao mesmo tempo que eles estão plantando, eles estão aprendendo, eles estão conhecendo essas plantas medicinais. Esses alunos também vão para outros espaços, né, próximo da escola, né? Existem aqui a mata, né, as plantas medicinais da mata, mas também tem as plantas medicinais do cerrado, né, que nós costumamos chamar de tabuleiro. E esses alunos vão com o professor e são convidados pessoas mais velhas que entendem muito mais do que o próprio professor, né? São pessoas já idosas que têm um conhecimento muito grande sobre o uso dos remédios, como preparar, qual parte da planta é usada, como ir lá na floresta e tirar uma parte da planta sem correr o risco de matar a planta, e os modos de preparar. Uma outra momento também, né, importante que acontece são as rodas de conversa, as rodas de história com os mais velhos. Os mais velhos são convidados para ter esse momento com os alunos, e nesses momentos eles vão relatar tanto a história de luta do povo Xacreabá pela demarcação do território, as chacinas, mas também histórias dos encantados, né? Essas histórias que envolvem mais a espiritualidade. E os alunos também vão para essas aulas, né, na Casa de Cultura, seja aulas de produção de artesanatos, né, de fazer as nossas artes, mas também aulas, né, de cinema, onde a gente vai assistir vídeos, né, dos vídeos na aldeia, onde mostra outros povos. Os alunos vão conhecer e aprender muito sobre a cultura de outros povos, né, que são apresentada nesses vídeos. Tudo isso em espaços combinado com os alunos, sem essa preocupação de ficar preso a essa coisa de 50 minutos, né? A isso do horário que você tem na sala de aula, normalmente 50 minutos, e outro professor, antes de você finalizar a sua aula, já está na porta aguardando você desocupar aquele espaço, porque o próximo é o espaço dele trabalhar os seus conteúdos. Então, é uma aula mais tranquila, que a gente não fica preso mesmo a essa coisa do horário. Então, essas aulas, ela tem sido muito importante, porque os alunos, eles aprendem na prática todos esses processos, né? Eles vão para outros espaços, fora do espaço da escola, onde tem um mais velho, que são considerados nossos livros vivos. Esses mais velhos são as pessoas que têm muito conhecimento e que, como eu falei no início, né, muitas vezes são ignorados, né, por essas pessoas que pensam a escola, as pessoas que estão muito distantes, que estão no escritório, que muitas vezes não sabem das necessidades nem da realidade, e que muitas vezes acreditam que o conhecimento é só aquele que está ali preso nesse espaço das quatro paredes, aquele conhecimento que está no livro, aquele conhecimento europeu, colonizador, e, e aí é isso, assim. Então, essas aulas a céu aberto, ela tem
muito disso, né, de construir mesmo essas relações com as pessoas mais velhas da comunidade. Alguns alunos acabam voltando para esses espaços, para conversar com esses mais velhos, até mesmo para acompanhar como é que faz a telha e para ficar conversando em outros momentos. Então, que talvez uma aula ali dentro da sala, explicando como é que faz a telha, uma aula teórica, talvez não teria esse mesmo peso, não causaria esses impactos que eu tenho percebido. Ariantã, obrigado. Obrigada, Ney.